Bom dia a todos os participantes do canal do Grande Coração. Mais uma vez é uma honra, uma grande oportunidade estarmos reunidos com o objetivo de ampliarmos a nossa reflexão espiritual. Ampliarmos, por causa disso, a compreensão que temos da vida e a compreensão da forma mais produtiva que existe para aproveitarmos a nossa experiência reencarnatória com o objetivo de desenvolvermos as aprendizagens necessárias que aqui viemos alçar. Espero que possamos ter uma palestra agradável e que vocês possam contribuir através de suas críticas, de suas complementações e curtindo, caso tenha gostado do vídeo, para que esses vídeos que não têm nenhum objetivo a não ser promover o conhecimento espiritual possa chegar em outras mãos, possam ser úteis para outras pessoas. Nós estaremos dando continuidade à nossa palestra sobre os chakras e gostaria apenas de relembrar que os chakras são aquelas rodas de energia que possuímos em nosso corpo etérico, no duplo etérico, e que possuímos também no corpo astral. Eles fazem parte dos órgãos transcendentais energéticos existentes nesses corpos. A função dos chakras tem como objetivo promover o equilíbrio e a distribuição energética por esses corpos. Então, os chakras fazem a captação energética e favorecem para que essa energia possa fluir por todos os canais vibratórios desses corpos e possam ser distribuídos para todas as áreas, para todos os centros energéticos menores, que também são chakras. Nós estamos aqui falando dos 7 chakras principais. Porém, nós sabemos que nesses sistemas energéticos possuem muitos centros de forças menores, alguns um pouco maiores, outros menores, porém, todos fazendo parte desse sistema energético. Os 7 chakras são os núcleos energéticos principais que equilibram e distribuem a energia por toda essa rede vibratória. Sabemos que os chakras também têm como função captar as vibrações específicas do ambiente. Cada chakra é uma antena que tem uma capacidade de captar vibrações específicas do ambiente etérico, pensando o duplo etérico, e do ambiente astral, pensando o corpo astral. Também esses mesmos chakras, como antenas específicas, doam energias específicas, energias diferenciadas de acordo com a vibração de cada antena para o ambiente. Então, os chakras são antenas captadoras das energias ambientais para o sistema energético do ser e doadoras do sistema energético do ser para o ambiente. Nós tivemos a oportunidade nas 2 palestras anteriores de falarmos sobre o chakra coronário, frontal, na primeira palestra. Na segunda palestra, esclarecemos sobre o chakra laríngeo, cardíaco e gástrico, ou também conhecido como chakra umbilical. E nessa palestra, iremos fechar as nossas reflexões iniciais sempre, claro, porque esse é um estudo onde a espiritualidade tem sempre trazido novas informações. Então, comumente estaremos ampliando o conhecimento a respeito dos chakras. Mas nesse ciclo de palestras sobre os chakras, estaremos fechando hoje, falando sobre o chakra esplênico e sobre o chakra básico. Bom, o chakra esplênico, vamos lá. Nós temos aqui uma imagenzinha, deixa eu só levantar para que eu possa certificar que todos vão assistir. Uma imagenzinha sobre o chakra esplênico, ok?
Esse chakra, ele fica mais ou menos nessa proximidade, na verdade até um pouco mais deslocado, mais relacionado aqui na região do baço pâncreas, e ele está em termos de glândulas, porque cada chakra se liga em nosso sistema energético através de glândulas. Ele está conectado nas suprarrenais. As suprarrenais são as glândulas responsáveis em nosso sistema corporal em secretar a adrenalina e a noradrenalina. Então nós estaremos vendo a relação existente entre esse chakra e o funcionamento orgânico das suprarrenais. Vamos baixar aqui a nossa apresentação. Esse chakra é considerado o centro da vitalidade. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para depois mostrar para vocês. Ele possui 6 raios e a sua cor é uma cor laranja brilhante quando ele está na sua expressão saudável. Está localizado na região correspondente ao baço, ligado energeticamente na medicina chinesa há um sistema vibratório chamado baço pâncreas. É um sistema energético relacionado ao funcionamento do baço pâncreas. Toda parte da produção e purificação do plasma sanguíneo tem como funcionamento energético, como causa energética, o funcionamento do esplênico. Então o chakra esplênico ele é responsável no plano energético por tudo aquilo que está relacionado à produção e purificação do plasma sanguíneo. A sua função energética principal é equilibrar e distribuir a energia vital. Então, no duplo etérico, esse chakra capta a energia vital e distribui essa energia vital não só para os demais chakras, para que os demais chakras possam distribuir essas energias vitais às glândulas correspondentes, mas também por todo o sistema nervoso, alimentando todo o nosso sistema orgânico. Então, ele capta a energia vital do ambiente e distribui pelos sistemas energéticos e pelos sistemas físicos. Ele absorve, então, a energia vital solar e processa essa energia vital, distribuindo o fruto desse processamento aos demais chakras, como o nosso estômago faz. Nosso estômago capta o material que vem através dos alimentos. E ali existe todo um processo digestivo que separa os nutrientes que estão nos alimentos para que os mesmos possam ser distribuídos para as áreas onde esses nutrientes serão importantes. O chakra esplênico cumpre a mesma função. Ele capta essa energia solar, processa a energia vital que vem da energia solar, na verdade. Então, ele capta a energia vital que está no ambiente, que vem da energia solar, processa essa energia vital e distribui os chamados nutrientes dessa energia vital para os demais chakras e centros vibratórios de nosso sistema. Bom, também o chakra esplênico no corpo astral cumpre a mesma função no plano astral. Sabemos que a vitalidade existe também no plano astral. Sabemos que o Sol, como um núcleo vibratório que emana vitalidade em nosso sistema solar, emana vitalidade em todos os planos espirituais, em todas as dimensões espirituais. Mas você está falando com isso, Alexandre, que existe vitalidade também no plano astral? Claro que existe. Lembremos no livro Nosso Lar, onde mostra Lísias explicando para André Luiz que instrutores da vida maior, de tempos em tempos, vêm para o nosso lar para dar cursos de alimentação energética.
onde esses instrutores ensinam através do processo da concentração e da respiração, para que os espíritos possam se alimentar das energias vitais do ambiente astral, dispensando dessa forma as sopas, as frutas, etc. Então, existe o Sol como núcleo de energia do nosso sistema solar, emite energias vitais em todas as dimensões. É claro que a energia vital que existe no plano astral é uma energia vital muito mais quintessenciada, mais sutil do que a energia vital que o nosso duplo etérico capta no plano físico para distribuir para o próprio duplo etérico e para as células do corpo físico. Mas a energia vital vai existir em todas as dimensões. Quando o ser passa por processos de vampirização, que é um tipo de obsessão espiritual é sempre aquele processo onde uma consciência subjuga, influencia, causando desequilíbrios energéticos, outra consciência. A obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado. Então, um encarnado pode influenciar negativamente um outro encarnado em termos energéticos, psicológicos. Estamos aí dentro de um processo obsessivo. Kardec definiu o processo obsessivo sempre que uma consciência conscientemente quer prejudicar outra consciência, mobilizado por várias motivações. Então a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado. A obsessão, existem muitas vezes, dando exemplos de obsessões de encarnado para encarnado, muitas vezes vamos conversar com pessoas e nos sentimos muito mal, nos sentimos desvitalizados. Existem pessoas que subjugam os outros psicologicamente falando, fisicamente falando. Isso são processos obsessivos. Então a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado. A obsessão pode acontecer de desencarnado para desencarnado. Então espíritos podem subjugar outros espíritos. A obsessão pode acontecer de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, que está mais associado ao termo obsessão. E a obsessão pode acontecer de encarnado para desencarnado. Ora, de que maneira que a obsessão pode acontecer de encarnado para desencarnado? Um exemplo clássico é quando uma pessoa querida morre e a pessoa que fica na matéria entra numa tal desesperação, e por causa da ligação afetiva que existe entre os dois, a pessoa na espiritualidade, por causa daquela desesperação excessiva, acaba sofrendo a influência emocional e vibratória daquele que ficou na matéria. Esse é um exemplo clássico de obsessão de encarnado para desencarnado. O processo obsessivo pode gerar processos de vampirização, onde espíritos se conectam em nosso sistema energético para sugar as nossas energias. Podem sugar essas energias por várias finalidades. Não nos cabe nessa palestra explicarmos essas finalidades. Temos uma palestra apropriada explicando o processo obsessivo de forma mais profunda. Esses processos que existem, o sugar das energias vitais, nós chamamos de processos obsessivos vampirizadores. Então, em processos vampirizadores, onde existe o sugar das energias vitais, as entidades, elas se conectam profundamente ao chakra esplênico, que é o chakra responsável em captar e distribuir as energias vitais. Processos de vampirização avançada pode gerar tal esgotamento psicofísico que acaba tendo como consequência o próprio desencarne. O corpo, o duplo etérico e o corpo físico entram numa falência vibratória, gerando um tal desequilíbrio que pode sim mobilizar o processo do desencarne. Em processos de obsessão, onde um espírito ele se conecta em nosso campo vibratório
para nos influenciar negativamente de várias formas, esse processo, em grande parte das vezes, pode fazer com que toxinas, parasitas que existam no plano astral se conectem em nossos sistemas energéticos e se alimentem da vitalidade do chakra esplênico, causando uma diminuição da nossa resistência vital. Então, se formos tratar, por exemplo, alguém que está em processo de vampirização e que está nesse processo de conexão, onde o seu chakra esplênico acabou sendo intoxicado por parasitas, por vírus astrais, então é necessário fazer toda uma limpeza no chakra esplênico antes de energizá-lo, para que ele volte a recuperar sua função. O que acontece se de repente você afastar o espírito e não fizer uma limpeza e o ser, na sua vivência com o próprio mundo interior, não se envolver com práticas de elevação espiritual, onde a melhoria da própria vibração vai eliminando esses parasitas? O que acontece se não existir, seja a limpeza energética por parte do magnetizador, seja a limpeza energética por parte da elevação vibratória que vai eliminando esses parasitas? Esses parasitas ficam ali consumindo a energia vital e gerando uma diminuição da nossa resistência psicofísica. Ora, o esplênico então cumpre um dos papéis mais importantes em nosso sistema vibratório. Ele capta as energias vitais que chegam até a atmosfera terrena pelas energias solares. Então, acontece um fenômeno mais ou menos assim. O Sol emana glóbulos de vitalidades dos mais diferentes estados vibratórios, porque a vitalidade, a energia vital, ela não é uma energia que está toda em um nível vibratório específico. Ela pertence às energias que são administradas pelo duplo etérico. Porém, nós observamos energias vitais de coloração violeta, observamos energias vitais de coloração avermelhada, alaranjada, esverdeada, azuis. Isso significa o quê? Significa que essas cores diferentes das energias vitais mostram que, mesmo pertencente ao rol de energias vitais, vão existir energias vitais mais densas e energias vitais mais sutis. O Sol emana glóbulos de vitalidades, de energias vitais, das mais diferentes vibrações. E esses glóbulos de vitalidades entram em nossa atmosfera. E na atmosfera, por processos específicos de intervenção dos elementais, esses glóbulos eles se reúnem e formam uma totalidade de 7 átomos, 7 átomos de energias vitais, das mais diferentes vibrações. Então, forma-se então uma totalidade de átomos vitais que ficam na atmosfera. O chakra esplênico ele absorve essas grandes totalidades de átomos vitais e processa e divide em seu processo, assim podemos chamar, digestivo energético, divide esses átomos. E esses átomos então serão distribuídos, esses átomos de energias vitais serão distribuídos aos chakras correspondentes. Essas totalidades de energias vitais formam 7 átomos específicos, de cor violeta,
azul, verde, amarela, alaranjada, rosa e branca. Então, forma-se então essa totalidade e o chakra esplênico absorve essa totalidade. 6 raios específicos são emanados, são distribuídos e emanados. Lembra quando nós mostramos o chakra esplênico? O chakra esplênico possui 6 vibrações, 6 emanações energéticas, 3 para cima e 3 para baixo. Todos os chakras têm, que a gente fala o número de pétalas dos chakras, que é uma expressão metafórica para expressar quantas ramificações vibratórias aquele chakra apresenta. 6 desses átomos vão ficar localizados nessas ramificações, nessas 6 ramificações vibratórias. E o sétimo, que é o rosa, vai ser absorvido pelo centro do chakra. Os átomos de coloração rosa serão absorvidos pelo centro do chakra, que vai distribuir essa coloração do átomo rosa por todo o sistema nervoso do nosso corpo. Então, nós iremos ter numa das correntes, né? Então, eu iria mostrar a figura aqui, mas eu percebi que o meu iPad acabou de desligar porque não tem bateria. Então, eu vou sinalizar mesmo com os dedos, ok? Então, nós teríamos 3 ramificações vibratórias para cima e para baixo. Faria algo mais ou menos assim e assim, ok? Nas 3 ramificações superiores, numa das ramificações fica localizado os átomos que foram... Lembra que a totalidade possui 7 átomos, é absorvido pelo chakra esplênico. Ele digere e divide esses átomos. Então, numa das ramificações superiores do chakra esplênico fica os átomos de cor violeta. A outra ramificação fica os átomos de cor azul. Na outra ramificação fica os átomos de cor verde. Okay? Na outra ramificação fica, aí na inferior, fica os átomos de cor amarela. Outra de cor alaranjada e a outra de cor vermelha. E a rosa é absorvido pelo centro do esplênico para ser distribuído pelo sistema nervoso central. Muito bem. Então, nas ramificações energéticas do chakra esplênico superiores, o violeta e o azul formam uma única corrente vibratória por um centro energético, e essa corrente vibratória vai subir até o chakra laríngeo. O chakra laríngeo vai receber essa corrente vibratória da ramificação da cor violeta e da cor azul da vitalidade, formando um único canal. Ele vai absorver, e no chakra esplênico ele vai absorver o azul claro, que vai energizar sua estrutura, e o azul escuro e o violeta vão serem distribuídos para os chakras superiores, ficando no frontal mais a coloração do azul escuro da energia vital e se localizando no chakra coronário a coloração violeta. Vamos voltar? Olha lá. Nas ramificações superiores do chakra esplênico, em todas as ramificações, nas superiores e nas inferiores, os átomos que foram divididos vão se localizar cada um em uma das ramificações. Na ramificação, nessa ramificação energética, vai se localizar os átomos da cor violeta da energia vital. E nessa daqui, os átomos da cor azul. Essas duas ramificações, elas formam um canal único energético, que é o canal violeta azulado, que vai subir até o chakra laríngeo,
O chakra laríngeo vai receber essa corrente vibratória de azul-violeta, vai absorver o azul claro para energizar o seu sistema, que o seu sistema necessita desse tipo de vibração da energia vital, e vai distribuir o azul escuro e o violeta para os chakras superiores. O azul escuro indo se localizar mais no chakra frontal e o violeta se localizando no chakra coronário, ok? Bom, da mesma maneira, então, o que acontece, né? O verde, então nós falamos aqui, né? O violeta e o azul formam uma única corrente. Nessa terceira ramificação superior, o verde vai ir por um canal energético e vai energizar toda a vibração do chakra gástrico, que precisa desse tipo de vibração da energia vital para o seu funcionamento e para energizar todo o funcionamento do processo digestivo. Então, a terceira corrente superior do chakra esplênico, que fica com os átomos de energia vital de cor verde, vai ser distribuído por um canal energético para chegar até o chakra gástrico, que vai absorver essa coloração verde para o seu funcionamento e para energizar todo o funcionamento digestivo. Ok, falamos então do que acontece com as ramificações energéticas, as três superiores do chakra esplênico. Dos átomos que se localizam no chakra esplênico, depois dele ter processado aquela totalidade de 7 átomos de energia vital e distribuído, e dividido e distribuído nas correntes específicas. Então, a violeta e o azul formam uma única corrente, e a verde, uma corrente que vai até o chakra gástrico. Ok, nas três inferiores, o que acontece? Nós vamos ter numa aqui que é a alaranjada e a vermelha. Essas duas correntes, essas duas emanações vibratórias do chakra esplênico, que possui os átomos vitais de cor alaranjada e vermelha, vai também formar uma única corrente vibratória, que é de vermelho alaranjado, e essa energia vai se distribuir até o chakra básico. No chakra básico, que é o último chakra que nós ainda não falamos, iremos falar na sequência, o chakra básico vai absorver essa corrente de vermelho alaranjado para o seu funcionamento e para distribuir através desse vermelho alaranjado o funcionamento das gônadas sexuais, dos órgãos sexuais, de todo o processo da sexualidade. Então, nas ramificações inferiores vibratórias do chakra esplênico, essas duas aqui, uma que vai ter em sua ramificação os átomos vermelhos de energias vitais e os átomos alaranjados de energias vitais, vai formar uma única corrente que vai chegar até o chakra básico. Nesse terceiro de energia, de ramificação energética inferior do chakra esplênico, inferior não é de inferior vibratório, não. Inferior é porque nós vimos que existem 6 ramificações vibratórias, então nós estamos localizando as 3 inferiores, geograficamente falando no chakra, ok? Então, nessa terceira aqui vão ter os átomos vitais de cor amarelada. Esses átomos vão se distribuir por uma corrente específica e vão energizar o funcionamento do chakra cardíaco, que precisa dessa energia amarelada para funcionar, é como se fosse a eletricidade do seu funcionamento, e para vitalizar a glândula timo. Também, vamos nos lembrar, o chakra cardíaco irá ter um canal que sobe por todo o sistema e se conecta àquele núcleozinho vibratório
do chakra coronário, o chakra coronário possui ramificações muito amplas, que a gente enxerga muito violeta, mas também possui outras cores que nem são possíveis de serem decifradas pelo nosso espectro de cores do plano físico. E existe uma ramificação vibratória no interior desse chakra que vai ter ali uma coloração amarelada. E ele recebe a contribuição dessa energia vital amarelada do cardíaco, que sobe, né, que vem primeiro do processamento do esplênico, que pega essa energia, esse átomo de energia vital amarelado por um canal específico, leva até o cardíaco. Isso alimenta o funcionamento do cardíaco. Por um canal específico, parte dessa energia amarelada sobe e alimenta esse núcleo vibratório do coronário. Ora, por quê? Porque a função do cardíaco está relacionada à expressão dos sentimentos, amor, afetividade, compreensão, etc. E a função do coronário está relacionada à consciência espiritual. Ora, conforme nós vamos gerando reflexões espirituais profundas, que está relacionado com o que o chakra coronário media, que é a consciência espiritual, todo o processo de conscientização espiritual tem muito sentimento. Então, para que o seu funcionamento seja pleno, ele necessita das vibrações amareladas do chakra cardíaco, que está relacionado, que é um tipo de energia vital que alimenta as funções energéticas relacionadas à expressão do sentimento. Então, do cardíaco sobe um canal energético que alimenta esse centro vibratório do coronário e que nós vamos encontrar ali uma coloração esbranquiçada e uma coloração amarelada. Esse amarelo vem do cardíaco. Amarelo que está no cardíaco, que vem do processamento do esplênico por essa ramificação inferior do esplênico, onde os átomos de cor amarelada fluem até chegar ao cardíaco. Ok? O que acontece com essas correntes plânicas quando chegam? Esses átomos de energias vitais, quando chegam em seus respectivos chakras. Esses chakras, além de se alimentar dessas energias para o seu próprio funcionamento, distribuem essas energias para as funções orgânicas que os mesmos administram. Então, vamos lembrar lá do gástrico, que recebe, ou umbilical, que é esse chakra que está aqui na região do plexo solar, que recebe os átomos esverdeados. Então ele capta esses átomos esverdeados, utiliza dessa energia vital para o seu próprio funcionamento e distribui esses átomos esverdeados para o funcionamento de todo o sistema digestivo. Ora, esse conhecimento, que é um conhecimento que foi desenvolvido na teosofia e que existe certo conhecimento espiritista que dá suporte para o mesmo, nos dá então uma noção de que tipo de energia nós vamos doar e em que chakra nós vamos intervir se quisermos equilibrar o sistema digestivo. Então, quem tiver lá com um problema no processo digestivo, a pessoa vai intervir em que chakra? No chakra gástrico, que é o chakra responsável pelo funcionamento do sistema digestivo. E ele vai doar que tipo de energia? Para equilibrar o chakra gástrico e, concomitantemente, o funcionamento digestivo. Vai doar uma energia vital de cor verde clara. Percebe como o conhecimento vai nos dando uma noção de como intervir nos processos energéticos para gerar cura e desenvolvimento espiritual. Por isso, se não estudamos, não conseguimos fazer intervenções mais profundas. Ora, o chakra esplênico, então, com toda essa função de digestão energética e distribuição energética,
ele está relacionado vibratoriamente ao planeta Vênus e está relacionado ao orixá Oxóssi. Por que ele está relacionado ao orixá Oxóssi? Bom, eu não expliquei isso em relação aos outros chakras. Nós teremos uma palestra para explicar por que os chakras estão relacionados a determinados orixás. Então, aguardem essa palestra. No momento, nós só vamos indicar que a correspondência vibratória do esplênico relaciona-se ao planeta Vênus e ao orixá Oxóssi. Todo o processamento do ectoplasma, que é essa energia doada, que todos temos, e que alguns médiuns doam com mais intensidade, energia muito utilizada em processos de cura, energia utilizada em processos da desobsessão, onde os espíritos usam dessa energia para destruir campos de força, para purificar ambientes, etc. Energia muito usada também para os espíritos se materializarem, se tornarem visíveis, audíveis no processo da materialização. O ectoplasma é uma energia que tem, em parte, energias vitais e, em parte, energias que são processadas dos átomos físicos. O ectoplasma, que é um complexo vibratório que tem energias vitais e energias processadas dos átomos físicos, esse ectoplasma, o processamento do ectoplasma está profundamente relacionado ao funcionamento do chakra esplênico. Ok? Então, uma breve explicação sobre o esplênico. Isso funciona apenas como um conhecimento introdutório. Faço um convite a todos para aprofundar a pesquisa na literatura que traz informações a respeito disso. Que literatura? Quais são as literaturas que trazem informação sobre os chakras? Encontramos na teosofia obras como o Coronel Arthur A. Powell, por exemplo, o livro que fala sobre o duplo etérico, chamado O Duplo Etérico, do autor Coronel Arthur A. Powell, da editora Teosófica, da mesma editora e do mesmo autor, O Corpo Astral. Lembre-se que os chakras estão no duplo etérico e no corpo astral. Então, nesses dois livros, nós vamos ter toda uma introdução sobre os chakras. No livro do vidente Leadbeater, não sei se é Leadbeater ou Leadbeater, mas nesse vidente da editora Pensamento também, da editora Pensamento, chamado Os Chakras, nós vamos ter muitas informações a respeito disso. Na doutrina espírita, eu aconselho muito a leitura de Joseph Gleber, além da Matéria e Medicina da Alma, irão ter muitas informações a respeito do funcionamento dos chakras, e também a literatura de Ramatiz, que traz muita informação, elucidações do além, e aí é necessário uma pesquisa em toda a literatura. Muitas vezes, olhando no índice, nós já vamos ver em que parte dos seus livros ele traz informação sobre os chakras. Demos aí uma ligeira explicação sobre o chakra esplênico. E vamos ao último chakra da nossa palestra, que é o chakra básico. O chakra básico, o chakra esplênico possui 6 ramificações. Até falamos de como cada uma dessas ramificações vibratórias, 3 superiores e 3 inferiores, acumulam os átomos vitais e distribuem os mesmos. O chakra básico possui 4 ramificações. Lembrando, quanto mais descemos, mais os chakras vão mediando funções mais primitivas. Por causa disso, são menos complexos. Porque o que é mais primitivo é mais básico e exige menos complexidade para que esse chakra medie essa função. O chakra coronário possui 900 e tantas ramificações vibratórias. O chakra básico possui 4. É um dos chakras mais básicos, mediam as funções mais básicas do nosso ser espiritual. Então ele está localizado lá na base da coluna, entre os órgãos genitais, entre o ânus e o órgão genital. Ele se relaciona às gônadas, ao ovário e ao testículo, e chamamos que ele é o centro da energia Kundalini.
nós vamos explicar que energia é essa. Um grande combustível energético que é utilizado para energizar e ampliar a capacidade de mediação dos chakras. Então, o chakra básico, novamente repetindo, possui quatro raios vibratórios. A sua coloração é uma coloração alaranjada, avermelhada, intensa, quando ele está numa atividade saudável, porque em desequilíbrios essa coloração vai variar, vai mudar, mas numa expressão saudável, vemos nesse chakra uma coloração alaranjada, avermelhada, está na base da coluna, relacionada às suprarrenais e aliás, relacionado às gônadas, que são os testículos e o ovário. E todas as energias que favorecem a solidez do corpo físico e todas as energias que estão relacionadas à vida e à experiência material são mediadas pelo chakra básico. No chakra básico, nós vamos encontrar uma energia chamada Kundalini. A Kundalini também é um complexo energético. Quando eu falo complexo, eu quero dizer alguma coisa que tenha uma mistura e que essa mistura forma a sua totalidade. Então, a Kundalini é um complexo energético. Parte da Kundalini é formada pelas energias telúricas, que são energias que vêm do solo e que são captadas pelos chakras dos pés. Parte da energia da Kundalini são dessas energias telúricas e parte são das energias da vitalidade solar. Lembre que o chakra esplênico processa uma energia quando capta as totalidades de átomos vitais, que são 7. 2 deles são laranja e avermelhado. E esse laranja e avermelhado forma uma corrente única, alaranjada avermelhada, que alimenta o funcionamento do chakra básico. Então, parte da Kundalini, que é uma energia, que é um complexo energético que tem ali no básico, é formado das energias telúricas, energias que vêm do solo e que sobem pelos chakras dos pés, e parte da sua formação dessa corrente avermelhada alaranjada. Isso tudo mistura e vira a Kundalini. A Kundalini, podemos dizer, fazendo uma associação muito tosca, mas talvez é a que a minha inteligência nesse momento consegue promulgar, a Kundalini é como se fosse um combustível hiperpotente. Imagine um carro que possui um combustível hiperpotente, um combustível que, quando colocado nele, faz esse carro andar muito mais veloz e por muito mais tempo. A Kundalini é um combustível energético muito, muito potente. Nas práticas da Kundalini Yoga, o objetivo dessa prática é fazer essa energia, esse combustível super potente, subir pelos chakras. Cada chakra que vai recebendo essa ascendência da Kundalini vai abrindo e ampliando a sua capacidade de mediar as potências do ser espiritual. Essa é uma prática muito perigosa. Nós vamos falar por que é uma prática muito perigosa para todos nós e principalmente eu, que trago muitos desequilíbrios ainda mal resolvidos no inconsciente. Depois nós vamos falar a respeito disso. Então, o chakra básico, ele tem como uma das funções principais ativar as propriedades da função sexual e das funções dos instintos primários. Entendemos que os instintos sexuais e os instintos primários de sobrevivência são importantes para o funcionamento da vida. O ser humano é muito maior do que isso, possui outras forças que o constituem. E também possui as forças sexuais e as forças primárias. Essas forças que fazem parte do arcabouço do ser espiritual são mediadas através do chakra básico.
Tudo aquilo que está relacionado à sobrevivência física é mediado pelo chakra básico. Desequilíbrios do chakra básico. Um hiperfuncionamento do chakra básico pode fazer com que o ser se apresente de forma muito violenta na sua existência, nas relações, na luta pela sobrevivência. Uma violência muito desequilibrada, muito ativa. Em todos os processos de cura energética, onde estamos tratando comportamentos excessivamente violentos, nós seremos convidados a fazer uma visitinha lá no chakra básico e regular a função do chakra básico, ok? Esse desequilíbrio pode acontecer, essa violência pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer esse desequilíbrio de hiperatividade, não é? No chakra básico. Pode acontecer porque o ser espiritual, em desequilíbrios psicológicos, se afunda em expressões de violência. Ele traz, então, comportamentos de grande violência em sua memória espiritual e, ao invés de trabalhar, se afunda nessas expressões. Isso faz com que o chakra básico se desequilibre por uma hiperatividade, porque é ele que media as funções primárias. A agressividade é uma das funções primárias. A agressividade não é uma coisa negativa. A agressividade é uma força. Quando, por exemplo, nos levantamos da cama e usamos de uma agressividade para levantar porque é necessário, nós estamos utilizando dessa força. Ali ela está numa expressão saudável, mas a agressividade pode ativar-se tanto que apresenta-se como um desequilíbrio. Então, quando o ser se afunda na agressividade, o chakra básico estará numa hiperatividade, num desequilíbrio. Ou, por estar numa hiperatividade energética, por receber energias que o ativem excessivamente, se o ser traz lá no fundo da inconsciência comportamentos agressivos muito graves, isso pode ativar essa violência. Sendo de uma forma ou de outra, nós teremos aí uma hiperatividade, encontraremos aí uma hiperatividade do chakra básico. Na sua hipoatividade, ou seja, quando o chakra básico está numa vibração aquém, mais baixa do que seria considerado saudável. Encontraremos então uma pessoa que está uma desconexão com a vida física. Estar reencarnado é buscar sim a espiritualidade, é buscar sim as reflexões sublimes, é buscar sim os sentimentos sublimes, mas estar reencarnado é estar conectado com a vida física, é usar das energias que favoreçam que a gente possa sobreviver na vida física. Então, quando ele está hipoativado, nós iremos encontrar então um comportamento de desconexão com a vida física, que pode prejudicar bastante a pessoa no dia a dia. Então, essa hipoatividade pode acontecer, seja porque aconteceu alguma coisa onde a relação da pessoa com os instintos básicos ficou lesada. Pode ser um trauma, pode ser uma culpa por ter abusado disso, etc. Pode ser várias coisas. Então, a relação da pessoa com as energias relacionadas, com as forças, melhor dizendo, não energias, com as forças que estão na consciência espiritual, que se relacionam com a sobrevivência, com os instintos primários, fica lesado. Então, a pessoa não expressa. Naturalmente, o chakra básico, que é o órgão que media essas forças, estará numa hipoatividade. Ou, por um enfraquecimento energético, essas forças que estão na consciência espiritual não conseguem se expressar, porque o órgão que expressa essas forças está com pouca energia. Seja por um desequilíbrio ou por outro, encontraremos ali um chakra básico que se expressa por hipoatividade. Seremos convidados, quando encontrarmos pessoas que estão desconectadas do plano físico, a fazermos um trabalhinho ali no chakra básico energético, ok?
Falamos que a Kundalini, voltamos a Kundalini, que é uma energia que está no chakra básico. É um combustível. E que, por exemplo, na Kundalini Yoga é utilizado para fazer essa energia subir pelos canais energéticos e amplificar o funcionamento dos chakras. O que acontece se a pessoa traz desequilíbrios específicos, mal trabalhados? Conforme a Kundalini vai subindo, não só as potências são amplificadas, mas também os desequilíbrios. Então, por exemplo, o chakra gástrico media as funções digestivas, media também as emoções, ansiedade, medo e etc. As emoções têm uma importância, já falamos a respeito disso. Se você vai fazer alguma coisa sem um mínimo de ansiedade, você não tem atenção. O problema é a falta de ansiedade ou o excesso de ansiedade. Ok. Se temos um desequilíbrio emocional ali relacionado à ansiedade. Então, quando a Kundalini sobe e energiza o chakra gástrico, a ansiedade que a pessoa tem mal trabalhada, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, que é uma excessividade de ansiedade, essa ansiedade se eleva a 10. A pessoa então cai num desequilíbrio profundo. Por isso que no trabalho de elevação da Kundalini, para amplificar as potências dos chakras, primeiro, os seus candidatos se certificavam de ter higienizado o inconsciente, para quando a Kundalini subir, ao invés de amplificar potências, ela amplificar desequilíbrios. Então, é uma prática muito perigosa. Agora, indiretamente, toda prática, toda expressão dos chakras acaba como se glóbulos energéticos da Kundalini subisse por esse canal central que tem no meio dos chakras, que é o Sushumna, alimentando o funcionamento dos chakras. Então, indiretamente, a Kundalini é utilizada na expressividade dos chakras quando os mesmos expressam potência. Agora, subir com ela na sua totalidade é necessário uma preparação. Também quando a pessoa evolui, os seus canais energéticos ficam mais flexíveis, mais amplos, porque a energia se sutiliza. Quando a Kundalini sobe e a pessoa tem uma densidade vibratória, os canais são mais estreitos, isso pode gerar problemas. É como fazer uma torrente de um mar muito forte passar por um cano muito estreito. Essa torrente pode destruir esse cano. Então, a Kundalini, ao subir pelos canais, num sistema energético despreparado, pode causar rompimentos energéticos muito graves, seja amplificando os desequilíbrios ainda que não foram trabalhados, seja destruindo os canais energéticos que ainda não foram trabalhados. Subir a Kundalini com práticas pode gerar muito problema se a pessoa não estiver preparada. Bom, a correspondência vibratória do chakra básico relaciona-se ao planeta Saturno e ao orixá Iorimá. Esse centro básico é um centro relacionado à magia telúrica. Então, todos os processos de magia telúrica que utiliza-se das energias primárias da Terra trabalha basicamente com o chakra básico. Então, aqui fizemos a nossa palestra sobre os chakras, terminando o ciclo da palestra de chakras, que falou primeiro a palestra 1 sobre o chakra coronário e o chakra frontal, a palestra 2 sobre o chakra laríngeo, cardíaco e gástrico ou umbilical, e a palestra 3 sobre o esplênico e o básico. Espero que as informações tenham sido úteis e que nosso Pai amoroso, construtor do universo, abençoe as nossas vidas para que as mesmas possam se expressar cada vez mais nos ditames do amor, da sabedoria cósmica e da sensibilidade espiritual.
liberdade na busca espiritual, tolerância na relação com os caminhos da espiritualidade e criatividade, que possamos viver a evolução com qualidade e com amplitude. Um grande abraço a todos, muita paz.